Em 2010, foram descobertos peixes fossilizados a 400 quilômetros a oeste do rio Nilo, onde o deserto do Saara era mais árido do que nunca. Essa descoberta levou os cientistas a acreditar que poderia haver mar onde fica o Saara agora. Então, fizeram um levantamento geológico da área. Isso gerou resultados inesperados. Eles encontraram evidências de algo enorme debaixo das areias, e não se tratava de nenhum mar. Por vários meses, a pesquisa continuou com equipamentos de GPS em terra e, mais tarde, quando todos os dados do solo foram coletados, os pesquisadores observaram a área a partir de um satélite. A vista era espantosa. Havia uma enorme bacia embaixo do deserto, com outra menor por perto. Ao longo das margens dessas bacias, vestígios de antigas habitações humanas foram encontrados anteriormente. E agora, os cientistas finalmente tinham a resposta exata do motivo pelo qual elas tinham escolhido esses locais para morar. Havia um lago de proporções impressionantes, mais de 110 mil quilômetros quadrados de água doce no total, cerca da metade do tamanho do Lago Michigan. Investigações posteriores mostraram que o lago havia se formado como resultado das inundações do rio Nilo, cerca de 250 mil anos atrás. A água entrou na depressão da terra até encher completamente. A razão para isso pode ter sido a chuva. Na época, o clima na África era muito mais para tropical e chuvas volumosas eram bastante comuns. O gigante lago fez a área se desenvolver e animais e humanos da antiguidade viviam e prosperavam ao longo de suas margens. Com o passar do tempo, porém, o lago acabou secando por causa da mudança climática. Mas esse foi um processo lento, como tudo na natureza. Quando a água desapareceu, a área ainda não era deserta, até bem recentemente. Outra pesquisa mostrou que apenas há 6 mil anos, o que hoje conhecemos como deserto do Saara era uma pastagem verdejante, cheia de todos os tipos de vidas. Mas se não havia mais um lago de água doce, o que as mantinha vivas? A resposta é um sistema fluvial, não o Nilo, embora ele tenha desempenhado um papel importante na formação da região. Na parte oeste do deserto, os pesquisadores descobriram um grande desfiladeiro, com as seções mais largas atingindo 2,5 km, que começavam em terra e chegavam ao fundo do oceano. Enquanto eles continuavam a procurar pistas, outras partes do mesmo desfiladeiro foram encontradas mais para dentro do continente. Tudo isso sugeria que havia pelo menos um rio que alimentava a região do Saara, e mais tarde confirmou-se que havia todo um sistema, totalizando mais de 500 quilômetros de extensão. Os rios provavelmente nasceram independentes nas cadeias montanhosas de Atlas e Rogar, no noroeste e no Saara Central. Ao longo do caminho até o vale, eles ganharam velocidade e força, o que levou à formação do 12º maior sistema fluvial do mundo, chamado Tamanrasset. A jornada do rio terminava no cânion do Cabo Timiris, que fica na Mauritânia de hoje. Os cientistas acreditam que o sistema fluvial não era constante, no entanto. Pode ser que ele ficasse entre idas e vindas, surgindo e desaparecendo nos últimos 245 mil anos, mas tendo começado há quase tanto tempo quanto o lago antigo de que falei anteriormente. De qualquer forma, essa enorme via navegável permitiu que o deserto árido de hoje fosse outrora um paraíso em desenvolvimento. Os resquícios dessa fonte de água ainda podem ser encontrados no deserto. Os famosos oásis do Saara são abastecidos pelos reservatórios subterrâneos e riachos sob as areias. Além disso, de vez em quando, chuvas ainda caem na região, fazendo-a resplandecer. Até hoje, o deserto do Saara não é tão seco quanto você imagina. Na pré-história, contudo, era um lugar totalmente diferente. O Wadi Itan, no Egito, é famoso entre os paleontologistas pela evidência volumosa de um antigo oceano que já foi o lugar das areias sem fim. Entre as descobertas mais interessantes, existem enormes restos fossilizados de baleias, mais precisamente seus ancestrais. A região foi apelidada de Vale das Baleias por isso. Esses grandes animais permaneceram no fundo do mar por milhões de anos, até que a crosta terrestre subisse e virasse continente. Juntamente com as baleias, os pesquisadores também costumam encontrar dentes de tubarões, e são enormes. O mais importante é que o Vale das Baleias tem provas concretas de que esses animais já foram terrestres e evoluíram para marinhos. Existem fósseis que mostram as mudanças ocorrendo com o tempo em seus corpos. Os ancestrais dos maiores mamíferos de hoje tinham 4 patas e eram completamente diferentes. E apenas seus crânios sugeririam o que um dia se tornariam. As pessoas também moraram em grande parte do Saara em momentos diferentes. Como o clima não era realmente estável, elas iam e vinham, mas restos humanos foram encontrados no deserto e indicavam vários grupos diferentes.
Por exemplo, há cerca de 9.000 anos, o sul do Egito foi habitado por tribos que construíram um círculo de pedras pelo menos 1.000 anos mais antigo que Stonehenge. Foi a primeira estrutura neolítica usada para fins astronômicos. Alguns afirmam que as lajes de pedra apontavam para a constelação do Cinturão de Órion. Outras estruturas feitas pelo homem que chamam a atenção no deserto do Saara foram as fortalezas construídas pelos Garamantes da Líbia. Eles habitaram uma área bastante grande do deserto entre 200 anos antes de Cristo até cerca do ano 700 da nossa era. Embora a região já fosse quente e arenosa, os Garamantes encontraram uma maneira de obter água cavando uma extensa rede de canais subterrâneos. Estes alimentavam dessa maneira os campos e fazendas e forneciam água potável para cidades e fortalezas. Em algum momento, no entanto, os canais também secaram e as pessoas deixaram a área, permitindo que as areias soprassem, cobrindo suas magníficas habitações. Também na área onde hoje fica a Líbia, um grande meteorito caiu há cerca de 29 milhões de anos. Como há muita areia traiçoeira no deserto, a cratera ainda não foi encontrada, mas o impacto transformou muitas das rochas circundantes em uma espécie de vidro verde. Ele permaneceu ali, sendo coberto até que os colonizadores o encontraram milhões de anos depois. Os egípcios antigos pareciam ter um apreço pelo belo vidro, pois quando a tumba de Tutankhamon foi aberta, os arqueólogos encontraram um escudo decorativo com um escaravelho feito desse material como peça central. Outro tesouro era uma adaga cerimonial feita de meteorito. A propósito, aquela rocha do céu pode ter caído cerca de 5.000 anos atrás. Pelo menos há uma cratera na parte sudoeste do Egito que foi claramente deixada por uma. Fragmentos desse meteorito foram encontrados em uma grande área ao redor da cratera. E também não foi o único. O deserto tem bons motivos para preservar meteoritos por séculos, por causa de toda a areia e nenhuma vegetação. Em outros lugares, as crateras e as próprias rochas vão sendo cobertas ou corroídas por causa do clima, enquanto nos desertos não acontece muita coisa por longos períodos de tempo. Embora a maioria das rochas espaciais simplesmente queime na atmosfera sem chegar à Terra, as que caem em sua superfície aterrissam principalmente nos oceanos, uma vez que eles representam 70% do planeta. Ainda assim, às vezes os meteoritos também acabam em outros lugares. E as melhores áreas para procurá-los são, de fato, desertos e descampados congelados da Antártica. O motivo é simplesmente porque esses objetos alienígenas são vistos com clareza contra a paisagem árida ou contra a neve. E você, já viu meteoros? Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.